No episódio de hoje, uma conversa com Ramon Crivellaro sobre a possível secessão da Catalunha da Espanha e uma comparação entre a realidade espanhola e a brasileira, com a participação de Paulo Fux e Júlio Santos. Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo bem, Júlio? Quanto tempo? Tudo beleza. Estamos aqui hoje com o senhor Ramon Crivellaro, diretamente de Barcelona, Espanha. Bem-vindo, Ramon. Obrigado. Olá, Júlio. Olá, Paulo. Tudo bom? Tudo certo. Beleza. Ramon é o nosso convidado de hoje, formado em Administração de Empresas pela PUC do Rio Grande do Sul. Esse aqui é um clubinho da PUC do Rio Grande do Sul, né? Tem MBA em Finanças na ESPM de Porto Alegre, especialização em empreendedorismo pela Universidade de Los Angeles, isso, né? Exato. Reside desde agosto em Barcelona, Espanha. Barcelona que pertence à Espanha atualmente, né? Pode não pertencer mais. Vamos falar hoje sobre esse cenário que tu vives aí, né? Que deve ser um cenário um pouco diferente do nosso, que estamos aqui no Brasil. Mas, primeiramente, me diz, vai se parar ou não vai se parar? Muito obrigado aí pelo convite. Eu sou um fã do podcast de vocês aí desde o início. Espero que minha audiência aqui na Espanha esteja ajudando. Bom, a situação aqui na Espanha hoje, ela tá mais tranquila, tá? Quando eu cheguei, que foi agosto de 2017, eu cheguei bem no período de praticamente uma crise aí sobre a independência ou não da Catalunha, né? Tanto é que logo depois a gente teve o referendo, né? E a declaração de independência da Catalunha, que durou apenas algumas horas, mas a situação hoje ela tá bem tranquila. Eu acho que não separa, tá? Essa é a minha opinião. Spoiler, temos spoilers. Olha só, mas me diz uma coisa, esse referendo, ele tinha poder, ele não tinha poder? O que aconteceu? Na verdade, ele não teve nenhum embasamento legal, tá? Na verdade, como todo movimento de esquerda, né, que é do governo da Catalunha, ele sempre tenta de forma ilegítima e ilegal fazer algum tipo de movimento. Para se chamar um referendo, teria que ser conversado com a Espanha para que abrisse uma data para um referendo e não ser chamado de forma unilateral como o governo da Catalunha fez, né? Então, a Espanha, se sentindo um pouco pressionado por esse movimento que vinha surgindo, acabou basicamente aceitando, mas não assim de forma oficial. Falou assim, deixa o povo mais ou menos ir para a rua e ver o que esse barulho vai dar e depois a gente conversa. Então, o que aconteceu? Ali por outubro de 2017, houve o referendo e a gente teve 90% de aprovação desse referendo, né? Porém, o que chama atenção nessa aprovação, né? A população hoje da Espanha ela é de 46 milhões. A população da Catalunha ela é de 7 milhões, ou mais ou menos 15%, né, da população espanhola. E a gente teve nas ruas votando mais ou menos 2 milhões de pessoas, ou seja, 31% das pessoas que poderiam votar, né? Então esse valor acaba sendo muito baixo para poder representar realmente uma vontade do povo catalão. Acaba sendo mais um clubinho Mas dos vamos lá, mesmos como é que eu querem se encaro separar a isso qualquer tudo, custo. tá, Ramon? Pra quem não sabe, o Ramon foi meu colega de diretoria no IE, né? Então ele também é associado honorário do Instituto. O Ramon sabe muito bem minhas posições, né? Anárquicas, né? E eu encaro essa disputa entre governos da Espanha e o governo catalão é, na verdade, uma disputa de duas gangues para ver quem é que pode manter no seu cercadinho as pessoas, né? Então, uma gangue quer por uma razão, outra quer por outra, mas no final das contas, ambas as gangues querem só sugar o dinheiro das pessoas que estão lá. E uma das coisas que tu comentou até antes da gravação para nós, que eu queria que tu explorasse agora, o que aconteceu com as empresas que estavam baseadas lá em Barcelona no momento que deu o referendo? Paulo, só voltando aí à história da nossa visão liberal, tu aí mais anarco do que nunca, né? Eu também concordo com a tua posição e, como liberal, concordo com a vontade de, se a gente quer ter o nosso próprio país em si, se independizar, a gente pode fazer isso, né? Eu só estava tentando traçar um paralelo, assim, do que ser uma visão mais da Espanha, mais de conhecimento geral, até porque a gente vai falar bastante aí sobre Catalunha e Espanha, e a gente vai ver que é um povo que vive muito do socialismo, né? Então, vai ser até um pouco controverso, assim, na hora de falar, mas eu vou ter sempre a visão do sentimento aqui no dia a dia, né? Bom, mas enfim, logo depois, então, que foi o Carles Puigdemont, né, que era o governador da Generalitat Catalunha,
Catalunha declarou de forma unilateral a independência, na mesma semana, logo algumas horas depois, a gente já teve um movimento de empresas mudando as suas sedes fiscais da Catalunha, porque não saberia o que iria acontecer nesse momento, e esse número de empresas que saíram, que mudaram suas sedes fiscais, foram em torno de 1.200 empresas. Então esse foi um impacto imediato na declaração de independência da Catalunha. Significativo isso, né? Isso é uma ruptura fiscal para o governo da Catalunha, que queria basicamente, né, ficar independente, mas ao mesmo tempo manter a sua fonte de receita, que são as empresas que estavam baseadas lá. Exatamente. A Catalunha, ela vinha sendo por muitos anos a grande responsável pelo PIB da Espanha, né? Então essa é uma das grandes brigas que tem e um dos motivos pelo qual o catalão ele quer se separar. Porém, os resultados apresentados agora em 2018 mostram que Madrid acaba de passar a Catalunha. Então, talvez seja um reflexo desse movimento de independência. Mas esse movimento que era para se separar, tu falou, ele é um movimento bastante de esquerda, né? Eu, como empresário que tenho sede em determinado local e um movimento de esquerda toma posse desse determinado local, eu com certeza tomaria a decisão que essas empresas tomaram. Assim, é um negócio aterrorizante, né? Porque os caras estão dando de mão grande, assim, embora seja algo para uma secessão que aparentemente seja benéfico, isso é bem preocupante. Mas o que eu te pergunto é o seguinte, esse governo, ele é de esquerda, provavelmente ele não seja pró-livre mercado, por ser de esquerda. Essa nova Catalunha, esse novo país, ele ia fechar esse comércio com quem estava na volta ali? O que acontece é que o governo que está aí no poder já há bastante tempo, né, o governo de esquerda, ele passou diversas informações para o povo que não eram as informações corretas, né? Então começa lá com a questão do PIB, que o dinheiro vai todo para Madrid e não retorna, e isso aí não era uma das verdades do que acontecia. Tiveram várias manipulações de balanços e de informações, e o que acontece é que ninguém sabe o que vai acontecer com o mercado em si. Como todo governo de esquerda, ele tenta sempre manter uma competição com o livre mercado, né, com as empresas privadas, ou seja, o que já está acontecendo aqui hoje na Catalunha são, por exemplo, car sharing, que é um mercado muito competitivo, é um mercado muito interessante para a Catalunha, porque não tem espaço para circulação de carros, então o car sharing é uma das melhores oportunidades que tem. O governo criou uma empresa, né, uma startup, e para concorrer com o livre mercado. Então, meu Deus. Viu, Ramon? Isso é pra tu aprender. Tu foge do Rio Grande do Sul e do PT, mas o PT tá por tudo. Tá, o Tarso Genro deve estar dando dica pra ele, cara. Não sei se não é ele que tá aqui. Jean Willis tá por aqui já, né? Foi pra sua Alemanha. Mas essas grandes empresas que estavam e provavelmente retornaram aí para a Catalunha, qual é a vantagem competitiva que elas têm, a vantagem comparativa que a Catalunha tem, que Barcelona provavelmente tenha, em relação ao resto da Espanha? Tem menos leis trabalhistas? Sei lá, tem alguma vantagem? É perto de um porto? O que é? Qual é a vantagem? Então, mais de 60% das vagas de empregos que tem é para serviço. Então, Barcelona, ou a Catalunha em si, ela vive muito do turismo, e depois a gente tem uma grande fatia na parte de têxtil. Então, Barcelona tem um porto, um grande porto, que é um dos mais movimentados aqui na Europa, e é o grande distribuidor não só para a Europa, mas também para a Ásia e outras regiões. Então, isso faz com que as empresas queiram vir para Barcelona, além dos incentivos fiscais que foram dados para essas empresas no início, né? Então, elas tiveram uma oportunidade de estar perto de Portugal, perto da França, ali a parte de Dubai, Emirados Árabes todos ali está bem próximo dessa região, então faz com que toda a parte logística seja muito bem interessante. E houve muito incentivo da União Europeia, né? A própria Alemanha foi quem incentivou demais essa parte de logística, não só marítimo, mas também terrestre. Mas uma coisa que era importante, né, que é uma tristeza, na verdade, que pode acontecer muitas vezes na secessão, né, que é quando então um estado, um município, um distrito, sei lá, se retira da unidade federativa anterior, é que sim, essa unidade federativa pode cair na mão de um esquerdista, de um fascista. O povo pode escolher horrorosamente, né? Que nem várias vezes as pessoas escolhem horrorosamente populismo, seja de direita ou de esquerda. Então isso sim é um risco, né? E no caso catalão tu está falando que seria realmente um problema. Imagina só então, no teu caso ainda, que saiu do Brasil por todo o histórico e tal, era Catalunha, e daí os catalães escolhem o Tarso Genro como governador, e agora presidente, né? Mas por que eu pessoalmente sou favorável à secessão, né? Sim, alguns estados vão cometer erros atrozes,
federativas, mas a competição entre unidades federativas vai aumentar e alguns outros vão se safar, né? Então, se no caso do Brasil, por exemplo, São Paulo provavelmente iria para um lado mais direita, economia de mercado e tal, que nem já tem de hoje, e o Rio Grande do Sul afundaria de vez na lama esquerdista, social-democrata falida que está fazendo há 40 anos o Rio Grande do Sul quebrado. Então, esse tipo de coisa, infelizmente, é uma realidade, né? Agora, minha pergunta para ti, faz tempo isso, mas eu tinha lido que a Espanha tinha ficado sem governo, acho que uns 2 anos sem governo constituído, né? No sentido de ter uma maioria que estivesse no comando do Executivo Federal. Inclusive, tinha lido até alguns números bons da economia com esse evento acontecendo. Eu queria saber se isso está certo, errado, o que tu conhece sobre o lado espanhol mesmo. Olha, sobre esses dados que tu acabou de apresentar aí de 2 anos sem governo, eu desconheço, tá? Realmente eu não cheguei a estudar sobre isso, mas não duvido, tá? Não duvido que isso realmente tenha acontecido, porque como são unidades autônomas, né? Cada estado, ele pode ter a sua gestão de forma autônoma, né? Isso fez com que, de repente, a Espanha ficasse aí sem um líder durante esse período e cada comunidade autônoma acabasse exercendo as suas funções e deveres. Né? Então, provavelmente, aqueles dados que eles divulgaram sobre os dados que tinham erros sobre a influência e o quanto Madrid pega do resto dos estados estavam baseados em erros por causa disso que tu acabou de falar, né? Os estados seguiam a sua vida sem a influência de Madrid. Tanto é que tu tá aí há 2 anos e tu não tá sentindo a falta desse governo que não tem. Não tem pagamento de impostos federais, Ramon? Na verdade, os impostos que se pagam, qualquer empresa paga aqui na Espanha, paga a Seguridade Social, paga o imposto de renda, né, pessoa jurídica. E são federais? Acho que não é federal, viu? Na verdade, o que acontece? Toda compra de bens e serviços é acrescentado IVA. Valor agregado, né? Isso é que vai para federal, né, para a parte federal. Ah, perfeito. Hoje, se separa, o que acontece? A Espanha diz para a Catalunha que tu tem que pagar Seguridade Social e a Previdência. Isso eu acredito que vem através do imposto sobre Seguridade Social e a questão do imposto sobre empresa. O imposto de renda aqui está 45%. Oh! Pessoa física? Pessoa física. Mas geral? Praticamente geral. Tá. Caraca. 45%. Não é à toa que o Cristiano Ronaldo escondeu o dinheiro deles. Né? Também faria o mesmo. Messi, Cristiano Ronaldo, todo mundo esconde o dinheirinho deles. Mas olha só, me tira uma dúvida. Tu tá aí na borda do Mediterrâneo, né? Banhado pelo Mediterrâneo. Tá aparecendo essa gente que chega de bote aí da África e aparece na praia. Tá tendo bastante isso? Bastante. No verão passado, que foi 2018, e o verão de 2017, que foi quando eu cheguei, bastante. Óbvio que eles não entram por Barcelona, né? Que é onde tem um controle maior, mas sim umas praias mais para baixo, ali perto de Valência, perto de Málaga. É o ponto mais próximo, né, com a África. Acaba tendo bastante pessoas entrando, foram filmados. Teve vários vídeos rolando aí na internet de pessoas chegando e sendo bem recebidas. O espanhol recebendo com bons olhos. Mas isso é geral? Isso é geral? As pessoas recebem? Isso é a opinião pública ou tem aquela opinião pública contra a chegada desses caras? Ou tem parte da opinião contra? Então, aí tem parte. A Espanha vê com bons olhos. A Catalunha não vê assim de forma tão positiva. Mas eles são de esquerda, cara. A esquerda é pra abrir as porteiras, pra chegar todo mundo. Que esquerda é essa? Pois é, uma coisa é o político, né? É o Estado. Outra coisa são as pessoas que estão aqui. Esses caras eles estão chegando sem o título de eleitor. Se desse um título de eleitor pra eles, daí seria diferente. Exatamente. Não, então tu vê assim, o povo, principalmente os mais velhos, quem tem aí mais de 60 anos de idade que conversa na rua, eles são totalmente contra. Tem nas sacadas, é impressionante, nas ruas você caminha, tem placas pró-independência, contra estrangeiro, tanto é que o idioma oficial é o catalão. Hoje eu te digo que eu não sinto mais tanto não digo a dificuldade, mas assim, você conversa espanhol, eles respondem espanhol, mas eles sempre tentam começar um diálogo em catalão, tá? É um bairrismo, assim. Chama muita atenção, no caso pra mim, que vim de Porto Alegre, que parece muito com gaúcho, sabe? Aquele povo bairrista mesmo. Ele tem a sua própria cultura, a sua própria maneira de falar, de se vestir. Então, tem coisas bem similares, né? É um povo que
que é bem fechado. Isso parece ser meio uma ação e reação, né, Ramon? Então, porque a reação justamente ao fato de ter tanta gente, tanto turista, no caso deles, talvez não seja por isso que eles acabam ficando mais aguerridos em relação às suas culturas próprias, aos seus valores, porque é tanta gente fora que muitas vezes se mescla no dia a dia, né? Qual é a tua tese? Por que é assim? Assim, pelo que eu estava estudando também sobre a Catalunha antes do próprio podcast, né, quando vocês me convidaram, foi para entender. Como eu estou morando aqui, eu tenho que entender o que acontece na Catalunha. E eu converso bastante com os amigos e espanhóis, catalães que moram aqui. É uma coisa muito cultural, vem de, sei lá, desde 1700 e algo, eles já sofriam com invasões dos romanos, depois dos franceses, e assim vai. Eles sempre foram conquistados, eles não conseguem nunca ganhar uma guerra, eles perdem toda vez que vai surgir algum referendo, eles perdem, e assim vai, é uma cultura de derrota, sabe? Eles não gaúcho. Exato. Comemora uma guerra que perdeu. Exato. Então, é uma coisa assim que é um sentimento que eles têm de querer estar entre eles, né? De repente separar para dizer, não, agora somos nós decidimos, ninguém mais manda na gente. E qual é a relação deles com a União Europeia? Porque lá na Inglaterra, né, tem o movimento de secessão da Escócia, que eles são anti-Londres, mas a favor de Bruxelas, né? Como é que é aí? Eu gosto bastante de conversar com esses independentistas, tá? Para poder entender o porquê que eles querem se separar, tá? E a verdade é que nem eles sabem o porquê. Porém, quando tu fala, tá, ok, então vamos sair então vamos se separar, vamos sair da União Europeia. Não, peraí, mas aí como é que eu vou circular e viajar por aí, né? Todo separatista, ele é de esquerda? Esses caras que tu fala, eles são de esquerda, não? Todos? Sim, todos. Mas isso é meio tipo o cenário brasileiro de, sei lá, pré-2013, onde todo mundo era de esquerda, todo mundo que tu falava, qualquer pessoa mais politizada era de esquerda. Sim. É sim. Tipo aquilo, assim? Exatamente. O capitalismo aqui é feio, é realmente feio. Por exemplo, vou dar um exemplo agora do Airbnb. O Airbnb, acho que todo mundo utiliza ele e é feliz com esse tipo de serviço. Aqui ele é muito mal visto. Aqui o Airbnb, tanto é que é muito difícil conseguir uma licença, tu conseguir colocar um imóvel para alugar via Airbnb. Se você coloca o imóvel, o governo tá rastreando para ver se realmente tá numa zona que pode ser zona de turismo, onde possa ter o visitante, e na caixinha de correio o governo diz, olha, denuncie o seu vizinho que coloca o imóvel no Airbnb. Meu Deus. Mas que barbaridade, as pessoas denunciam, pelo jeito. Denunciam. Que barbaridade. Tu tá me dizendo que o governo incentiva indivíduos a irem contra outros indivíduos? Nunca tinha visto isso acontecer. Sim. Denuncismo, é tipo a Stasi alemã, tá ligado? Cara, inacreditável. De verdade, assim, tem um papelzinho lá, um bilhete desses da Generalitat, que é o governo da Catalunha, que diz, por um acaso você percebe que o apartamento ao seu lado sempre está trocando de pessoas, sempre é uma quantidade de pessoas chegando com malas e etc. Por favor, denuncie que deve ser o Airbnb. Barbaridade. E o Uber também é assim? Uber, Cabify acabaram de praticamente sair da Catalunha, tá? Eles estão operando, mas porém numa modalidade diferente porque os taxistas conseguiram um acordo para deixar eles operando. Só funciona se pedir com agendamento prévio. Ramon, tu foi para Barcelona ou tu ficou em Porto Alegre? Não consegui entender até agora. Cara, não, mas é a Porto Alegre pré-2013 isso aí, cara. Porque agora, embora o socialismo e o esquerdismo ainda seja muito forte dentro de Porto Alegre, existe um diálogo pró-mercado, né? Pelo jeito que tu tá falando aí, não tem nada pró-mercado dentro do teu ambiente de negócio, assim, porque tu tá aí trabalhando, né? Existe um ambiente de pessoas que falam pró-mercado? Sim, então, por isso que eu tava querendo traçar esse paralelo primeiro, tá? Mostrar a visão deles bem esquerdista, né? De ser contra o capitalismo, de ser contra o lucro, né, contra o livre mercado. Porém, quando tu estás inserido dentro do mercado de trabalho, dentro de um ambiente profissional, você vê muito a questão do livre mercado funcionando, tá? Então, por isso que eu digo, uma coisa é o dia a dia, tá? Você ouvir o povo falando e outra coisa é como as empresas funcionam. O mercado aqui funciona de forma bem aberta e as empresas, elas conseguem negociar com outros países dentro da União Europeia de forma muito fácil e rápida, né? Principalmente por essa questão do IVA, de tributação, acaba pagando o mesmo valor, não tem que ser bitributado, então isso
ajuda muito as empresas a fazerem negócio. Porém, o que a gente vê são essas empresas que vêm de fora, como os Estados Unidos, porque essa visão, a América é ruim, né? A Europa tem isso muito forte. Então, essas empresas como Airbnb, Cabify e Uber, isso está ainda sendo mal visto aqui na Catalunha e Barcelona especialmente. Por quê? Aí eu vou também traçar um paralelo do porquê que isso acontece, não que eu sou a favor, pelo contrário, tá? Eu sinto falta do Uber e do Cabify. Mas é que a frota de táxi em Barcelona é uma das maiores que tem no mundo. Tem muito táxi. Você nunca tem dificuldade para conseguir um táxi. E o táxi, por incrível que pareça, ele é mais barato que o Uber e Cabify. Então, mas tem subsídio? Será? Será que eles têm subsídio? Como é que eles conseguem? Não. Pelo contrário, não tem subsídio, tá? O que acontece, eles pagam bastante para poder ter uma licença, sai em torno de 250 mil euros uma licença, tá? Meu Deus! Exato. Essas licenças, elas já estão saturadas, elas estão com pessoas que já possuem ela há muitos anos. Então, hoje, para tu fazer uma compra é no mercado negro, né? Para tu poder conseguir uma licença. E o que acontece? O governo, a forma dele regular e a forma dele dificultar a entrada, não só do Cabify e do Uber, mas sim dos táxis também, é que tu precisa ter um curso especial onde tu conheça a cidade. O taxista, ele tem que saber o nome de todas as ruas, tem uma prova, ele tem que saber o nome de todas as ruas, ele tem que saber qual é o melhor caminho para chegar do ponto A ao ponto B. Você entra num táxi aqui, por exemplo, a Avenida Diagonal, que ela é muito famosa, você pega ela no ponto A e diz que quer descer lá no final da Diagonal, ele diz, olha, eu não vou pela lateral, porque a lateral, teoricamente, ela tem mais movimento, por estatística, ela tem mais movimento que a central, então eu vou pela central. E aí você olha, a lateral tá vazia, mas porque eles estudaram isso e passaram num cursinho de como ser um taxista que tem que ser pela central, ele vai pela central. Pra que confiar num software, né? Pra que confiar num software que tá online, conectado com os maiores servidores do mundo? Pra quê? Exato. Eles têm aquele livrinho, aquele mapinha pra procurar a rua. Meu Deus. Interessante isso do paralelo, meio soviético de um lado, mas do outro. Como é que é no teu dia a dia profissional? Então tu falou, no caso as empresas têm muita facilidade então de negociar com outros países da União Europeia, né? E no dia a dia para abrir empresa, esse tipo de coisa, como é o mercado de trabalho, como é que é a regulação em relação a isso? Mercado de trabalho, tá em crescimento. É o 5º ano consecutivo que a Espanha tem um crescimento aí no mercado de trabalho, tá? O índice de desemprego vem diminuindo, hoje está em 14% mais ou menos. E com a questão da União Europeia e as leis trabalhistas aqui, o contrato de trabalho ele é muito simples, ele é muito fácil de se fazer. É um contrato normal, onde tu diz, eu preciso do teu serviço, eu vou te pagar tanto por ele, e acertam as cláusulas e deu. Tá assinado, não tem uma carteira de trabalho nem nada. É um contrato mesmo firmado e trabalha a partir disso. Uma das empresas que eu atuo, o que ela faz? Ela trabalha com logística, né? E a gente trabalha com a parte de venda de serviços para e-commerce. Eu trabalho diretamente para Portugal. Então, para abrir a empresa em Portugal, foi questão de uma semana para abrir a sede em Portugal. Para fazer pagamento de impostos, a empresa que me presta serviço em Portugal me emite uma fatura com o IVA de Portugal, que é 23%, eu confronto com o meu daqui, que é de 21%, e paga essa diferença de 2%. Então, assim, a forma de se trabalhar é muito fácil e é muito rápido. Hoje, para tu abrir uma empresa na Espanha, leva em torno de 13 dias. Hoje, a Espanha, ela está em 14º lugar da União Europeia em tempo de abertura de empresa, tá? Das que menos levam tempo. E, se eu não me engano, é o 85º colocado mundial. Então leva 13 dias para abrir uma empresa versus 3 dias na Dinamarca. Mas olha só, e existem demandas, assim, eu tô tentando entender com aquela cabeça Brasil pré-2013, tá? Estou tentando entender tu aí. E daí, naquele ambiente, existia muito demandas sindicais, assim. Melhoras do ambiente de trabalho, melhora salarial via caneta, melhora de tudo via canetaço. Existem demandas, existem protestos nas ruas, existem sindicatos fortes. Como é que ocorre isso dentro do mercado de trabalho? Tu sabe qual é o teu sindicato? Não faço ideia do meu sindicato. Que sensacional. Você não tem contribuição para sindicato. Te garanto. Tu é funcionário aí, tu não é empreendedor. Na verdade, eu sou os dois, tá? Eu sou funcionário nessa empresa e tem uma empresa aqui também, e tem 2 empresas aqui, na verdade. O que acontece? Sobre sindicatos, tá? São fortes, né? Tem alguns setores, principalmente a parte industrial, sim, tem bastante regulamentação, porém, o que se sente aqui é assim, o contrato tá ali, o contrato foi firmado, é aquelas obrigações que você tem, que a empresa tem com o funcionário e que o funcionário tem perante a empresa. O salário
salário tem que ser pago todo último dia do mês e fora isso as liberdades são extremas, tá? Todos os tipos de negociação é direto com o teu superior. Férias você tem direito a 22, 24 dias por ano e você negocia da maneira como você quiser. Férias remuneradas. Sim. Remuneradas. Na verdade, o cálculo deles salarial aqui é um cálculo ano, né, que eles fazem. Nisso já está incluído 13º, férias e tudo mais. Sim. E licença maternidade, essas coisas assim, será que tem? Tem, é muito forte. Agora, a licença maternidade, se eu não me engano, está em quase 6 meses e estão tentando subir para os pais para 8 semanas. As férias são negociadas direto com o teu superior. Tu quer tirar 4 dias, semana que vem você avisa para ele que vai tirar férias e sai. E isso não importa o período, o quanto tempo você tem dentro da empresa. Eu lembro quando comecei na empresa, foi acho que metade do ano, era junho e julho. Eles disseram, agosto, se tu quiser tirar uns dias, já pode tirar teus dias em agosto. Eu disse, não, peraí, beleza, não tem que trabalhar um ano para ter direito. São 2 dias por cada mês trabalhado que você tira no momento que você quiser. Tá, mas e a cesta espanhola é verdade? Olha, o comércio fecha no início da tarde? A gente tá falando da Espanha ou da Catalunha? Só para eu poder entender. Ah, pois é. Isso é uma boa pergunta. Explica as duas. Se tem os dados das duas, explica as duas. A cesta na Catalunha, sim, ela existe, tá? O mercado fecha às 2 da tarde e volta lá pelas 4, 5 da tarde. Claro, pessoal, vou me mudar, tá? Porque eu sinto muita falta disso. Mas ele vai até noite daí? Sim, o horário de trabalho deles começa entre 8 e 9 da manhã. Eles dão uma parada ali às 2, tanto é que o almoço deles é às 2 da tarde. Tá? Não é o meio-dia, como nós no Brasil. Voltam pelas 4, 5 e trabalham até as 8, mais ou menos. 8, 9. Que legal, cara, que baita intervalo. Então, isso é uma coisa que causa bastante estranheza quando chega em Barcelona, que tudo é fechado, tá? Das 2 às 4, realmente tudo é fechado. E domingo, nada abre. É uma lei municipal? Não, é um costume deles. Nada abre. Mas o catolicismo, ele é muito forte, hein? Sim. Ah, por isso. Então, domingo não abrir nada faz sentido. Então, assim, é engraçado que o supermercado, né? Que é o mais tradicional. Supermercado, você vai no supermercado sábado, ali pelas 6, 7, porque fecha tudo 9 horas da noite, tá? Então vai às 7 horas no mercado, as prateleiras estão vazias e domingo não tem nada, não encontra nada. Buenas, interrompemos a nossa programação para tratar do nosso patrocinador rapidamente. Se lembra da CapTable? Dos mesmos empreendedores da CapTable, temos a CapRate. A CapRate permite então investimentos no mercado imobiliário através de renda fixa, investimentos a partir de R$1.000 que rendem muito mais do que CDI e poupança. Hoje em dia, inclusive, o investimento que eles abriram no site, que se chama caprate.com.br, Casa André Paulo Rate, R, um R só, AT. E esse investimento é numa incorporadora de São Paulo, por exemplo, que permite, então, investimentos a partir de R$1.000 que vão render hoje 12% ao ano. Fica o convite aí, pessoal, conhecer o site do nosso patrocinador. Voltamos à programação. E agora, vamos lá, tu já tá desde agosto de 2017 aí, né? Então, 1 ano e meio, mais ou menos. Diz, Ramon, comparando a tua vida no Brasil anteriormente, né? Tu era empresário também, enfim, e a tua vida na Espanha, levando em consideração tudo, faz um comparativo pra nós aí, do que é melhor, do que é pior. Obviamente é melhor porque tu continua aí e não quer voltar pro Brasil. Então, nos explica por que disso. Então, traçando esse comparativo entre Brasil e Espanha, acho que a questão da qualidade de vida aqui é uma coisa que pesa bastante, tá? A segurança é fora do normal. A Catalunha, ela sofreu durante muito tempo aqueles problemas com ETA, né, os grupos extremistas, então quase todas as polícias do mundo, FBI, CIA, Interpol, todas elas estão na Catalunha, principalmente depois dessas questões de ataques terroristas, cresceu esse número de agentes, né, dentro da cidade de Barcelona, porque ela se tornou muito visada, né? Então é muito comum você estar caminhando na rua e você não enxerga nenhum policial, não enxerga nenhum agente desses de segurança, porém eles estão tudo à paisana. Quando acontece qualquer coisa, por exemplo, aqui tem a Praça Catalunha, né, que ela é famosa. Quando você chega ali tem centenas, milhares de pessoas. Aconteceu qualquer coisa, esvazia. E quando você olha, metade daquele pessoal é da polícia, da CIA, do FBI, e eles estão sempre caminhando e identificando. Então, tu não se sente controlado, tá? Tu não se sente controlado, mas tu sente a segurança. Tu sabe que tu pode caminhar em qualquer momento, 2, 3, 4 da manhã, que não vai ter nenhum tipo de perigo, tá? Então, acho que isso é uma coisa que não tem preço, sabe? Tipo, essa é a diferença, acho que Brasil e Espanha. Depois, por incrível que pareça, o custo para se morar na Espanha, pelo menos na Espanha, aqui em Barcelona, ele é baixo, tá? Ele é relativamente baixo, se você for depender das coisas privadas, tá? Não vou nem falar da pública, né? Porque se for depender da pública é ainda mais baixo. Mas, por exemplo, um plano de saúde, tá? Um plano de saúde completo para uma pessoa de 30, 40 anos é 50 euros por mês.
Cara, verdade. E é barato. E é o melhor plano de saúde. É um dos grupos mais fortes que tem na Espanha. E com tudo incluído. Mas tem saúde pública. Tem saúde pública. Se tu quiser, tu não pagas aí. Exatamente. Eu cheguei aqui, como eu tenho a cidadania italiana, tá? Então, como eu sou brasileiro com cidadania, nunca residi na Itália, não tenho o meu histórico financeiro na Europa. Quando você chega aqui, você tem que fazer um documento que é como se fosse um CPF, e a partir disso, tu já é considerado como um cidadão na União Europeia. Para ter acesso à saúde pública, você precisa estar cotizando, né? Pagando pelo menos a Seguridade Social. Mas, óbvio, se for uma emergência, você é atendido mesmo que não esteja cotizando. Mas para poder tirar esse documento quando chega, precisa de um plano de saúde privado. Isso é uma obrigação, ou então está cotizando há tantos meses ou anos, né? Então, eu fiz um plano de saúde, até acho que por cultura, né? Brasil, a gente precisa sempre foge do público, né? E realmente, assim, o público aqui, ele funciona muito bem. Eu fui uma vez só na saúde pública, não tinha ninguém na fila, era vazio, e era auge do inverno, frio, gripes e etc. Muito tranquilo, mas o privado ele tem uma qualidade muito superior. Então a gente nota isso. E por um preço irrisório, né? Medicamentos, você compra o medicamento que for, você envia foto da nota fiscal e do produto para o plano de saúde via app mesmo, do app do plano de saúde, e ele te devolve o valor. Até 200 euros mês ele te devolve os valores do medicamento. Que barbaridade! Sensacional, hein? Medicamento, por incrível que pareça, muito barato. Compra, sei lá, uma caixa de paracetamol com 30 comprimidos por €1. Sim, é que no Brasil o medicamento é taxado pelo governo, né? Então, eu acho que não é muito comum isso. Quando eu morei lá nos Estados Unidos, eu via bastante diferença entre preços Brasil e Estados Unidos por uma lógica simples, assim. No Brasil, o serviço é barato e nos Estados Unidos o serviço é caro, e o contrário para produtos. Produtos no Brasil é caro e nos Estados Unidos é muito barato. Como é que são os serviços? Claro, tu falou já de serviço de saúde, mas outros serviços, assim, tu tem que contratar um marceneiro, tem que contratar um encanador. Nos Estados Unidos isso é praticamente... proibitivo, tu não consegue contratar porque é muito caro. Exatamente. Os valores para serviços são altos, né? Eles consideram isso de um valor agregado, então cada um coloca o seu preço, né? Uma doméstica, né? Na verdade não seria, uma doméstica, ela cobra em torno de 20 euros a hora. É mais que o plano de saúde para ela trabalhar um dia. Exatamente. Então aqui as pessoas que contratam, geralmente contratam, sei lá, 2, 3 horas por semana. Vem uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Então depende, aí cada um tem o seu estilo de vida. Porque os imóveis também aqui é outra coisa, né? Os imóveis, eles são mais compactos, né? A ideia da Europa é viver fora de casa, né? Então tanto isso foi uma coisa que estranhou bastante, porque você vê crianças em carrinhos de criança com 4, 5 meses na rua, 1, 2 da manhã, e os pais estão tomando um chopp nos bares, né? É comum, né? As crianças, elas vivem na rua, né? Então, tem um amigo espanhol que teve um filho recentemente, com 1 mês ele tava passeando no parque, não sei o que, levando pra cima e pra baixo. Ele disse, no Brasil, que eu saiba, o pessoal demora um pouquinho pra fazer isso, e aqui não, aqui é gente na rua, você tem que estar na rua, você não tem que ficar dentro de casa é pra dormir. Isso é um ótimo sinal de capitalismo, ao meu ver, onde pessoas são caras, se valoriza pessoas e produtos são coisas. Principalmente, você vai fazer uma compra pra semana, gasta, sei lá, 20 euros. Sabe? Tu diz assim, não, peraí, né? Como assim? Comprei um monte de coisa, o carrinho tá lotado e gastou 20 euros. Só um parêntese que as pessoas são bem pagas, mas em compensação o governo tá pegando 45% da renda delas, né? Tá bem paga, mas o governo vai lá e come no outro lado, né? Exatamente. E serviço público, assim, de transporte, outros serviços, eles são públicos também? Não, são todos públicos e funcionam muito bem. A gente tem aqui, por exemplo, Barcelona, tu tem metrô, ônibus, tram, que nem aquele que tem no Rio de Janeiro agora, né? Que é os trens em cima da cidade. Metrô, trem, tudo funciona de forma muito rápida, muito organizada, limpo. Isso chama bastante atenção. Barcelona, acho que é uma cidade muito limpa. As coisas funcionam, né? O Fux falou ali, paga 45%, e eu acho que isso é o que chama atenção, sabe? Tipo, é isso que eu acho que indigna quando a gente tá fora do país, que aqui eu pago 45% de imposto, porém tudo retorna, né? No Brasil a gente paga lá 27%, 30%, porém nada funciona, ou quase nada funciona.
eles têm essa cultura de esquerda bastante impregnada aí, né? Sim. Tu sabe mais ou menos quais são as demandas da esquerda hoje? Porque passou por aquele período, há uns 5 anos atrás, de uma crise absurda de desemprego e tudo mais. A esquerda demandou o quê? O que eles demandam? Ou eles não têm uma... Qual é a força da esquerda? Os impostos são altos, tá? E o povo acha realmente que o imposto é alto. Eles lutam e brigam para baixar os impostos, tá? Isso é uma coisa que tu sente. O espanhol, ele se indigna com o valor que ele paga. Então não é uma coisa acomodada do tipo, eu pago 45%, mas pelo menos eu tenho tudo de volta. Não, eu pago 45%, eu pago demais, né? E eu acho que dá para baixar. Então a demanda da esquerda, ela é muito social. Tá? Aqui é tudo voltado muito para a parte social. Tanto é que agora tá para entrar uma lei onde as empresas são obrigadas a demonstrar quanto paga para o homem e para a mulher, porque tem que acabar com essa desigualdade entre salário de homem e mulher. E isso tem que ser público. Se qualquer funcionário quiser saber o quanto seu colega recebe, ele é obrigado a ter essa informação. Então é muito mais voltado para a parte social. Eles querem cada vez mais que o ser humano tenha direito às liberdades individuais. Tá? Então, nisso a gente acaba concordando, né, das pessoas poderem agir de forma livre, né? E... O que inclui nisso, nesse livre deles aí? Que é a descriminalização das drogas, casamento gay, o que mais? Então, o que está incluído? Casamento homoafetivo, a questão da liberação das drogas. Hoje maconha é liberado, os coffee shops aqui funcionam livremente, tu tem direito a tantas gramas por mês, tem direito a um limite por mês que pode ser consumido, pode plantar, então cultivar, né? Então eles estão cada vez mais buscando todas essas liberdades, tá? Uhum. Então, acho que assim, mas o que tu sente, daí que a gente vai contra, é a questão de cada vez mais eles quererem ter o controle do mercado em si, na competição. Eles querem estar dentro de tudo, né? Se vamos lá, a Amazon faz entregas na Espanha, o correio tem que estar competindo, em algum momento ele tem que estar ganhando do mercado privado, tá? Do setor privado. Então, tu sente isso aí tu sente que eles querem estar presente e competindo em todas elas. Porém, aí entra, né, uma dicotomia aí que eles tentam concorrer também com preço. Acaba sendo eficiente e competindo de forma igual. Mas ele sempre quer estar concorrendo com o setor privado. Tá? Ele não deixa o setor privado ir sozinho. Ele quer ter sempre uma fatia desse mercado. Concorrer por preço e não concorrer via canetaço, até que faz um certo sentido. Dos males o menor. E assim, a gente estava falando lá no início, só para retomar um assunto sobre a secessão. Embora eles perderam bastante força, eles ganharam esse negócio e ganharam esse plebiscito, só que acabou não indo pro ar. Tu acha que eles vão desistir? Tu acha que vai aumentar a força? Tu acha que eles não vão desistir nunca de separar? Não, isso nunca vai parar, tá? O que dizem aqui é que o tema volta de 2 em 2 anos, ganha força. Até a gente falou lá no início, mas acabamos não aprofundando. Manifestações existem aos montes. Toda semana tem algum tipo de manifestação, seja pelo táxi, seja pelo movimento feminista, seja pela volta do Uber e Cabify, pela mudança do sentido da rua, né? A rua... isso é impressionante. Toda semana tem alguma forma de manifestação ou alguma greve. Isso então, é uma manifestação legítima, na minha opinião. Isso toca na vida do cidadão. A rua que passa na frente da tua casa. Isso sim tem que se manifestar. Isso eu acho legal, cara. E tu tá te preocupando com a coisa da tua rotina, do teu dia a dia, aquilo que importa de fato. Mas isso são os efeitos da política ser local, né? Da política ser comunitária, né? Isso é legal. Tu te envolve com essas coisas bobalhonas, hein? Isso é uma coisa que tem bastante reflexo, assim, a gente teve semana passada a feira de mobile, né, em Barcelona, que é uma das maiores que tem, resolveram em forma de protesto aí sobre as questões de melhoria no serviço público do transporte, principalmente dos empregados, fizeram uma greve dos metrôs e ônibus, então afetou bastante o deslocamento até a feira, e eles fazem realmente nesses dias mais fortes de grandes eventos para poder impactar. Sensacional. Isso prejudica bastante a cidade, porque Barcelona está perdendo competitividade assim com outras feiras, tanto é o Web Summit em Portugal, né? Justamente por isso, porque vem a Catalunha como um estado que está sempre resmungando, sempre reclamando e querendo mudar algo. Sim. E dentro desse contexto de separação, e os caras quererem separarem, existe esse movimento político via referendo, via democrático, via voto, mas existe algum movimento paramilitar? Existe um exército da Catalunha? Existe alguma subdivisão no exército? Existe alguma coisa que possa fazer isso via força?
Não, aqui existe a Guarda Municipal, a Polícia Civil e os moços de esquadras, né? Os moços de esquadras e Guarda Urbana, Guarda Municipal Urbana, elas são da Catalunha em si, né? Então, de Barcelona e da Catalunha. Essas sim, durante o referendo, elas protegeram o catalão, porque a Polícia Civil, ela veio para Barcelona para poder não fazer acontecer o referendo, né? E os moços de esquadras e a guarda municipal deu o respaldo para que pudesse ter, né? Seria tipo um proto-exército desse novo estado que surgiria. Exatamente. Então existe um início de talvez força militar, porque para isso tem que ter, né? Não consegue separar sem ter alguma força. Eu acho que seria muito positivo a separação, a independência da Catalunha, se ela for feita de uma maneira correta, tá? E a maneira correta, que eu digo, não é no papel isso, mas assim, tem que começar um pouco tumultuado assim no início, mas ele tem que estar organizado, tu tem que saber o que tu quer. Eu vou me separar da Espanha, mas eu preciso economicamente da União Europeia. Como foi no momento que ele declarou a independência, a União Europeia disse, olha, você não tem mais direito a usar a moeda, o euro, e você não faz mais parte da União Europeia. E isso foi o que a esquerda disse para o cidadão, disse, não, fiquem tranquilos, que no momento que se declara a independência, continua tudo como está. Sim, eles tentaram dar um sleight of hand. Exatamente, então esses são os medos, eu acho que o povo em si tem hoje da separação, mas eu acho que isso vai acontecer não agora, não nessa década, eu acho que ainda vai alguns anos aí, acho que mais uns 30 anos de repente. Vai depender de quão cedo vai acabar o euro, essa é a grande pergunta. Se acabar o euro antes, não tem mais o incentivo. Vai corroer vários laços, né? Mas eu acho que vamos indo pro fim. Deu um papo bastante interessante. Conseguimos saber até que hora se dorme dentro da Catalunha. Você aí que tá pensando em sair de Porto Alegre para a Catalunha, agora já tem uma boa noção, né? Que Airbnb tu não vai conseguir tão fácil. Mas pode ficar até tarde na rua. Isso é uma coisa única, realmente. O brasileiro médio se desacostumou completamente, né? Exato. Mas então, tu tem uma dica de livro para nós aí, dentro dessa tua visão? Eu li recentemente o Nada Easy, do Thales Gomes. O Thales Gomes foi quem começou o Easy Taxi, né? Hoje acho que está com mais uma outra startup aí no Brasil. Acho que é um empreendedor de sucesso, desses jovens empreendedores. E ele dá bastante dicas de como começar um negócio, das dificuldades que ele teve para abrir uma empresa, como é difícil ter uma empresa no Brasil, e realmente isso é difícil. Eu vejo hoje, aqui na Espanha, a facilidade que eu tenho com as empresas que eu tenho versus o Brasil. Então é um livro bem interessante aí para quem tá querendo empreender, tá com alguma ideia no papel, para saber o que vem pela frente. Uma última dúvida nesse caso da empresa, Ramon. Tu tem que pagar contador mensal aí? Sim, na verdade, qualquer contador aqui gira em torno de 60 euros o trimestre. O trimestre. Interessante, barato, tá? 20 euros por mês. Exato. É 1 hora da faxineira. Cara, mas é interessante, né? Assim, agora fazendo uma análise, imaginando essas informações que o Ramon acabou de passar pra gente, né? Como é que pode as instituições toscas que foram criadas no Brasil desde, sei lá, da Constituição, ou talvez até antes, elas reverberam até hoje, elas estão reverberando até hoje e nos rebentam a nossa vida, embora a nossa mentalidade hoje esteja bem mais pró-mercado da onde tu esteja vivendo hoje, aqui a coisa não anda. Umas instituições realmente porcas que nos puxam pra baixo. Impressionante, cara. Muito legal esse papo. Até foi interessante, assim, esse convite de vocês. Eu fiquei bem feliz quando o Paulo me convidou e eu fiquei pensando, eu disse, puta, vai ser difícil falar, porque tudo que a gente aprendeu no IEE, né? Então, toda a visão que a gente tem do Estado e quanto ele faz mal, né, pro povo, quando tu chega aqui, tu vê um Estado forte, participativo, que tá no meio de tudo, e tu diz assim, cara, peraí, vamos rever tudo. Mas eu acho que, assim, o importante de tudo isso é, se existe o Estado, pelo menos que ele funcione, sabe? Que é o que a gente não tem no Brasil. Aqui as pessoas, elas vão pra cima do político em si, porque é tudo muito de bairro, né? E exigir, sabe, as mudanças, né? Como eu falei, o sentido da rua, o cara vai lá e exige que, olha, tem que melhorar o meu bairro, sabe? Mas é extremamente regulamentado, assim, as coisas, ele é muito forte, ele tá participativo em tudo, ele devolve tudo pro cidadão, isso é preocupação dele, mas tu sente que o movimento liberal aqui também tá ficando forte, tá? Isso é uma coisa até que a gente acabou não comentando ali, mas tá ficando forte. Tu acaba conhecendo e conversando com bastante pessoas que são contra o tamanho do Estado aqui, que acham ele extremamente grande, né? Tanto é que os impostos são altos. Então, eu acho que vai melhorar. Eu acho que a Europa, ela tá num momento em que ela tá tentando buscar
uma maior liberdade e uma diminuição do Estado nesse sentido. Então, eu acho que talvez a própria secessão possa ser o caminho. É que quando tu é rico, é mais fácil tu ser social-democrata. O Brasil é um país que as políticas governamentais são de um país social-democrata, um pouco socialista em vários aspectos, só que o Brasil é um país pobre. Então, tipo, tu não consegue pagar a conta. Na Espanha, nesses outros países, tu consegue pagar a conta por muitos anos. Eventualmente quebra. Foi o que aconteceu na Suécia, em 1990, quebrou sozinha. Era um desses primeiros estados sociais-democratas mais pesado, né? Então, sim, funciona porque, de forma geral, a produtividade é mais elevada e existe, sim, esse senso comunitário mais importante que tu comentou, Ramon, que é realmente o localismo político facilita o controle e facilita justamente, por isso que eu pessoalmente defendo que não tem que existir Brasília, por exemplo, né? Então vamos brigar com o prefeito da cidade, não adianta brigar com o presidente. Exato. Mas, infelizmente, eu sou muito cético em relação à Europa por causa de algo que está totalmente fora desse localismo, fora do controle do cidadão médio europeu, que é justamente o Banco Central Europeu, que nem em qualquer outro país. O que eles fizeram aí com o euro, desde 2007, 2008, taxas de juros artificialmente muito baixas e tal, geraram ciclos de mal investments e, eventualmente, a Europa vai ter que lidar com toda a carga disso. E isso eles fizeram sem nenhuma autorização, né? Ninguém votou para eles fazerem isso. Eles fizeram porque eles podem, porque eles são os reis no final das contas. Então, a grande questão é como é que a Europa vai lidar com a próxima grande crise, né? Que eu acredito que pode haver um certo derretimento do euro. Esse é o meu medo. Você falou da taxa de juros, é uma coisa que é muito engraçada, né? É zero. Né? Isso é totalmente não é real isso, entende? Então, tipo, tu pode negar a realidade por muito tempo, mas eventualmente a realidade vai se mostrar, né, real. Então, tu não pode ter taxa de juros negativo, porque isso quer dizer o quê? Que as pessoas estão basicamente prestando dinheiro para receber menos dinheiro de volta. Isso não faz nenhum sentido. Por que alguém faria isso? Daí tem várias explicações. Recomendamos aí o nosso episódio sobre o Rothbard, que o governo fez o nosso dinheiro, que a gente trata disso. É engraçado. Aqui eu vejo o gerente do banco liga, volta e meia, que eles querem emprestar dinheiro o tempo todo e muito baixo, é 1% ao ano. Uhum. Eles estão tentando remunerar qualquer coisa no dinheiro deles, sendo que eles estão recebendo negativo lá do Banco Central. Esses dias vieram me oferecer lá o plano de previdência, eles não, coloca aqui o dinheiro, então, bota 50 euros por mês. 50 euros por mês, tá bom, e o que vai dar isso? Não, isso aí te dá 0,8. Aí eu, 0,8? Sim, 0,8 ao ano. Tá de brincadeira comigo, né? Muito obrigado por esse papo, cara, foi sensacional mesmo, foi muito bom. Sobre algo que tu falou lá no início, nós temos audiência em 4 países fora do Brasil brigando pela liderança do exterior, mas Espanha tá em primeiro lugar. Espanha, Irlanda, França e Estados Unidos no Spotify são os que mais nos escutam fora do Brasil. Pô, legal. Mas Espanha lidera, deve ser tu. E Ramon, muito obrigado mesmo, adorei o papo. A gente inclusive vai fazer outro episódio do tipo daí com um amigo meu que tá na Holanda mais pra frente. Acho que é interessante fazer esse comparativo, né, de quem viveu aqui em Porto Alegre, no Brasil, e muita gente pensa em emigrar, então, embora agora seja a nova era, né? Então vamos ver o que vem por aí. A gente vive fazendo esse comparativo interno Brasil, Porto Alegre versus Brasília. É interessante fazer esses fora Brasil também. Muito obrigado, cara. Júlio e Paulo, muito obrigado pelo convite, foi uma honra participar, tá? E sempre que precisar aí, estou à disposição. Beleza, valeu. Os recados finais pessoal. Aqui então, acessem o nosso Apoia-se, apoia.se/Tapa da Mão Invisível para ajudar com esse nosso projeto, fazer uma ajuda mensal para a continuação desse nosso projeto. Acesse também nossas redes sociais, Tapa da Mão Invisível, tanto no Instagram, Facebook e Twitter, e fique sabendo sempre dos novos episódios que são divulgados aos finais de semana. Nos sigam também no Spotify, SoundCloud e iTunes, também Tapa da Mão Invisível, e lá no site estão todos os episódios e as show notes deste episódio. Muito obrigado, senhores, um forte abraço e até mais. Abraço. Um abraço. E eles comemoram o Natal, aquele no dia de Reis? Eles são contra o Natal no dia do Natal? Sim. A troca de presente? Aqui, de forma geral, 24 é um dia normal, se trabalha normal. No dia 25, eles têm uma ceia de Natal ali pelas 11 da noite, mais ou menos, 10, 11 da noite. Jantam, vão dormir. No dia seguinte, no dia 25, eles chamam do pequeno regalo, né? Tipo, um presentinho pequeno pra criança só pra não passar em branco. E no dia 6 de janeiro, sim, que aí é o dia
que eles comemoram de verdade, que é o Dia de Reis. Aí as crianças ganham os grandes presentes, para tudo. É o dia mais importante que tem. Legal ser criança aí, 2 presentes. Como no 13º, né, Júlio? Na verdade, eles só pegaram o valor daquele presente único e dividiram em 2, né? Exato. O sentido da minha rua aqui, ela mudou há cerca de 3, 4 anos atrás, tá? Então, quando eu cheguei aqui, ela já estava nesse sentido que eu conheci. E tem um vizinho meu que tem uma placa, pela volta do sentido da... E tá lá, essa Cara, isso é sensacional, velho. Inteira, tá? Eu não sei no que melhoraria se voltasse como era antes. Assim funciona perfeito.